Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista do Por Dentro dos Resultados. O PDR, para quem não sabe, é a série do Infomoney Por Dentro dos Resultados. Nessa série, a gente convida executivos de importantes companhias de empresas de capital aberto, com ações listadas, seja na Bolsa Brasileira ou em bolsas no exterior, para que eles possam falar sobre balanços e sobre perspectivas. Nessa temporada atual, a gente está falando do quarto trimestre de 2021 e do acumulado do ano passado como um todo. E antes de eu apresentar os nossos convidados de hoje, eu quero pedir para você deixar o seu like, se você ainda não deu o seu joinha aqui no nosso vídeo, e se inscrever no canal do Infomoney se você ainda não for inscrito. Clica nesse sininho que tem aqui abaixo do player, assim você vai ser notificado sempre que um novo vídeo for pro ar. Agora sim, bora lá! Bom, pessoal, os nossos convidados de hoje são Fernando Yunes, que é o vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil, e o André Chaves, que é o vice-presidente sênior de Estratégia, Desenvolvimento Corporativo e Relações com Investidores. Fernando, André, bem-vindos, obrigado pela participação de vocês, pelo tempo de vocês. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado, Figo, obrigado por convidar aqui a gente. Boa. Agora eu queria passar a palavra então para vocês, antes da gente começar aqui nossa sessão de perguntas e respostas, eu queria que vocês fizessem uma introdução, contassem para a gente um pouquinho, resumidamente, como que foi esse 2021 para o Mercado Livre, quais foram os principais destaques aí na visão de vocês ao longo do último ano. Depois a gente entra aí nas perguntas e respostas para saber mais detalhes e o que a gente pode esperar para esse ano de 2022. Por favor, fiquem à vontade. Maravilha. A gente teve um quarto trimestre que também foi muito a tônica foi o ano inteiro, né? Foi um trimestre de crescimento forte, quando a gente olha todas as nossas linhas de negócio, e também um trimestre de melhora de rentabilidade, quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano passado. Quebrando um pouquinho pelos nossos múltiplos negócios, a gente vê um negócio de e-commerce ainda crescendo a duplo dígito de maneira forte, tanto Brasil, México, Argentina, nas outras geografias também, impulsionado por várias melhoras que a gente faz no nível de serviço, impulsionado por uma melhora importante de logística, impulsionado por aumentos de categoria, uma oferta cada vez melhor. Quando a gente olha ao longo do ano todo, a gente estima que a gente tenha ganhado market share em todas as nossas geografias. A gente vê também, como eu comentei, um nível de serviço cada vez melhor, com mais produtos sendo entregue em um dia e 2 dias. A gente chega a ter 80% já dos produtos sendo entregues em até 2 dias. A gente vê um crescimento importante do negócio de publicidade, que chega a 1% do nosso GMV e que também é uma alavanca importante de rentabilidade. Quando eu olho para o mercado pago, a gente olha para crescimentos muito fortes também em todas as linhas de negócio. Nossos negócios de adquirência, que são pagamento online e maquininhas, crescendo a um ritmo forte, com aquisição de novos clientes, com maturação de clientes. São negócios que têm um bom patamar de rentabilidade. E a gente vê o nosso negócio de indivíduos finalmente completando, ou praticamente completando a prateleira de serviços. Então, é uma carteira digital, que agora também tem cartão de débito, tem cartão de crédito. A gente entra com criptomoedas nesse ano também. E a gente começa a ter uma oferta que permite que a gente realmente entre no jogo de banking. Então, na hora que a gente soma isso, a gente está super feliz com o resultado, a gente está super feliz com o crescimento e está super feliz também ao olhar que isso tudo está sendo feito junto com a melhora de rentabilidade. Então, em geral, a gente fecha o ano otimista e entra em 2022 otimista também. Boa. Fernando, você quer completar? Acho que você super... Perdão, você estava no mudo, agora voltou. Tá bom. Não, acho que o André colocou super bem os pontos. Se fosse complementar alguns números, a gente fecha o ano com 13 mil funcionários no Brasil, contra 5 mil que a gente tinha no início do ano. Então, um aumento de 8 mil pessoas na operação, 82 milhões de usuários na plataforma, disparado o maior ecossistema digital do Brasil, da América Latina, uma GMV no quarto tri de 8 bi de dólar, sendo que o Brasil é uns 53% disso,
e como o André colocou, a gente ganhou espaço, né, ganhou market share em todos os trimestres do ano, e um volume vendido de 290 milhões de produtos no quarter na América Latina, sendo 150 milhões no Brasil, que daria 50 milhões por mês, né? Na média, dividiu 150 milhões por 3 meses. Tem um novembro mais forte de Black Friday, mas seria quase 2 milhões de produtos por dia, que é um recorde que a gente atingiu nesse quarto trimestre. E como o André colocou, a penetração da nossa logística própria segue avançando e, com isso, reduzindo os prazos de entrega e melhorando o nível de serviço dos clientes. O nosso NPS, em 2021, foi o melhor NPS da nossa história. Então, é um grande crescimento da empresa contra um ano de 2020 que já tinha crescido muito, entregando em paralelo, né, em conjunto, o melhor nível de serviço que a gente já teve. Legal, pessoal. Então vamos começar então com as perguntas e respostas. E eu quero começar com uma pergunta que eu tenho feito para todos os executivos que estão passando aqui com a gente, né? Que é sobre o cenário atual. Né, a gente viu as empresas de vários setores tendo um desempenho muito forte em 2021, mas 2022 a gente entra nesse ano já com alguns desafios aí macroeconômicos. A gente está vendo taxa de juros subindo, a gente está vendo perda de renda e o desemprego muito alto ainda na população. Existe essa ameaça aí ao consumo que é muito forte por causa da inflação, né, que está aí generalizada não só no Brasil, mas no mundo todo por diversos fatores, né, inclusive pela guerra lá na Ucrânia. Então, como que vocês estão vendo 2022? Esse começo de ano, pelo menos, ele continua num ritmo forte para vocês, para o Mercado Livre, para as operações? Esse desempenho, ele é diferenciado entre os segmentos ou vocês continuam vendo uma demanda muito grande pelas operações de vocês? Quer ir lá, Chaves? Eu complemento? Vamos lá. Não, a gente segue otimista com o ano, né? Então, lembrando que o Brasil é metade do nosso negócio, mais ou menos, e boa parte dos desafios que você descreveu são mais concentrados em Brasil do que, por exemplo, em México, Argentina, que tem também seus próprios desafios. Mas a gente tem uma outra característica do nosso negócio, que ele é um negócio ainda, de certa forma, nascente. Então, a gente olha que a penetração do e-commerce nos nossos países é pouco mais de 10%, então ainda tem muito volume, muita compra indo para online. A gente vê que a penetração de serviços financeiros digitais ainda é muito baixa. Então, sim, por um lado, a gente pode ter mais para frente dificuldades estruturais, macroeconômicas, mas, por outro lado, a gente tem uma mudança circular de comportamento, que são as pessoas adotando cada vez mais o digital nos seus diversos serviços. Então, até agora, a gente tem visto essa segunda força ser mais forte que a primeira. Acho que o segundo fator que é interessante aqui a gente é, por natureza, um marketplace, especialmente do lado de e-commerce. Isso significa que a gente sempre vai ter vendedores bem posicionados ou vendedores com estoque barato, etc. Isso, no momento de pressão inflacionária, é uma posição estratégica interessante de estar, porque o cliente fica mais ativo na busca de preço, fica mais ativo na busca de um bom negócio, e ao ter 300 milhões de produtos na nossa plataforma, literalmente, isso significa que tem uma boa chance de a gente ter uma boa oferta, e isso acaba provocando uma mudança de canal, uma mudança de comportamento. Então, claro que a gente preferia estar vivendo vento de cauda, a gente preferia estar num cenário macroeconômico muito positivo, mas, por outro lado, a gente vê muita, não só resiliência do negócio, mas também essa mudança estrutural de comportamento dos clientes. Essa demanda forte que a gente viu na pandemia por e-commerce, né, já era um movimento que vinha crescendo bastante, e aí a pandemia eu acho que deu uma acelerada nesse movimento, nessa busca por e-commerce dos brasileiros, principalmente. Vocês notam que isso agora já deu uma arrefecida, ou é um movimento contínuo que deve continuar crescendo? Qual é o espaço para esse crescimento do e-commerce, considerando que agora a gente está também num ritmo importante de vacinação e que a economia já reabriu e as pessoas já estão voltando a ter uma vida presencial? Acho que aí eu coloco uns pontos e o Chaves me complementa. Olhando para o Brasil em específico, e acho que isso se reflete em outros países da América Latina também, a penetração ainda é muito baixa, Figo, do e-commerce
como um percentual do varejo total do país. Então, passou dos 10%, tem várias fontes distintas, né? Cada fonte traz um número, mas a maior parte delas aí estaria na casa de uns, talvez, 14% de penetração, contra uns 5, 6% no início da pandemia. E quando saltou de 5, 6 para uns 11 no final de 2020, as perguntas eram: onde será que vai aterrissar? Será que no ano que vem, na hora que a economia se abrir, volta para uns 8, 9, mas vai ter saído acima dos 5, né? Então acelerou, cresceu muito e depois volta para o meio do caminho. E a gente achava que não, que era como o André falou, uma mudança estrutural de comportamento e que não voltaria, continuaria aumentando, e foi o que aconteceu. Então saiu desses 11% e seguiu crescendo para um patamar aí talvez de 13, 14%, e a gente acha que vai seguir subindo. Estados Unidos e China estão acima de 20, 25%. E o Brasil sempre segue esses países, estamos alguns anos atrás, mas seguindo a direção deles. Então, a gente imagina que vai seguir crescendo o e-commerce como um todo, né, no Brasil e na América Latina. É um mercado ainda com muito potencial. Quando a gente olha alguns segmentos do varejo, da indústria, já tem uma penetração muito alta. Na hora que a gente olha para 14%, se isso vai para 20%, 6 pontos a mais, é quase 50% de potencial de crescimento, fora um ganho de market share. Então, como o André falou, é um ano cheio de desafios, mas estamos otimistas. E aí, somando um pouco dessa comparação que o Yunus trouxe, a gente sim vê uma retração em Estados Unidos, e especialmente Estados Unidos e alguns países da Europa, porque eram países que já estavam acima de 30%. Então, a gente entende que alguma compra que foi para online foi realmente por circunstância. Enquanto, no nosso caso, a gente entende que a gente está acelerando a penetração online. Para dar um dado, em Q4 de 2020, a gente tinha uma média de mais ou menos 5 itens por cliente sendo comprados. Agora, no Q4 de 21, isso aqui vai para 7. A gente está comparando já 2 períodos de pandemia. E esse número segue crescendo. Quando a gente olha embaixo por cohortes de clientes e tal, a gente ainda vê muitos clientes que ainda estão começando a sua jornada online, que ainda vêm de maturação. Então, tem muito espaço ainda para trazer volume para o online. E é uma questão de hábito também, né? A gente tem percebido, acho que todo mundo que passou por essa pandemia percebeu que as pessoas que não tinham o hábito de fazer algumas compras online, de repente viram que de fato poupa tempo e, enfim, acabam tendo alguns benefícios, e aí é uma coisa que continua, apesar da vida ter voltado ao normal, tem alguns hábitos que acabam mudando, né? Exatamente. Por isso que a gente enfatiza muito a melhora do nível de serviço, tá? Porque quanto menos fricção a gente bota nesse processo, mais o hábito fica. Então, dependendo da cidade onde as pessoas moram, elas têm entrega no mesmo dia. Isso aqui não era verdade 2 anos atrás, ou era verdade em uma proporção absurdamente menor. Então, a gente investiu muito na melhora do nível de serviço para que se crie o hábito e que o hábito fique também. Essa questão... É uma combinação, Figo, de claro, o nível de serviço, né, como o André colocou, e a gente está trazendo um sortimento cada vez mais amplo para o Mercado Livre também. Então, alguns anos atrás, a gente era muito forte com pequenas e médias empresas, então um sortimento super granular e pulverizado de muitas ofertas de nicho específicas, e a gente vem trazendo agora as grandes marcas também. No ano passado foram 361 grandes marcas que entraram no Mercado Livre. Nesse ano, a gente segue trazendo numa velocidade até maior. Então, com isso, a pessoa que encontra desde algo super específico, pode ser um artesanato de Goiânia, até marcas aí super conhecidas dos setores de eletrônicos, de moda, esportes, saúde, então, beleza. Nossa estratégia está indo por esse caminho. Um grande sortimento numa velocidade super rápida e com um pós-venda excepcional. Era isso que eu ia perguntar também, dessa questão dos segmentos, né? Porque, se eu não me engano, na última vez que a gente conversou, vocês estavam começando as operações aos poucos com produtos, com alimentos. E a gente chegou a conversar sobre outros segmentos que vocês ainda pretendiam entrar, se não me engano, farmácia era um deles. Como é que está isso? Quais são os setores que vocês recentemente adicionaram à plataforma de vocês e quais que ainda não estão, mas que vocês pretendem em algum momento abrir espaço para isso?
Então, a gente entrou no setor de supermercados, né? E é um segmento enorme. Se a gente for olhar como um todo, no varejo inteiro brasileiro, alimentos e bebidas é o maior segmento. E a penetração no e-commerce é na casa de uns 2%. Enquanto a média está lá para cima dos 10%, alimentos e bebidas é muito baixo. Então, o potencial de crescimento é enorme. E a gente entrou, crescemos, mas ainda tem muito para ser feito. Então, seguir melhorando a operação, trazendo mais sortimento, chegando em mais regiões do país, é uma das prioridades que a gente tem em supermercados. O ponto de farmácias ainda não lançamos, estamos estudando e temos o plano de avançar e entrar, mas antes de entrar em novas frentes, a gente quer consolidar as que a gente já entrou, sendo supermercados uma delas. Outra que a gente está avançando muito agora é moda também. A penetração de moda é na casa de 6, 7%, também é abaixo da média geral do e-commerce. Um mercado também muito grande, com uma recorrência de compra. Então, esse é um segmento que a gente começa a trazer mais marcas e melhorar a experiência que a gente oferece para os clientes. Em termos de novas categorias, existem, né, novas categorias para trazer, além de farmácia, mas a gente está focado nesse ano no que a gente já faz e em seguir melhorando o nosso supermercado e a categoria de moda. Não sei se o André quiser complementar. Acho que é isso. Tem depois aí talvez oportunidades mais táticas que a gente tem investido, mas as principais são essas. Boa. Outro ponto que é bastante importante quando as pessoas compram online é a questão da logística, né? Que vocês já citaram que tem investido nessa logística própria. Se eu não me engano, também a gente já conversou aqui algumas outras vezes em lives anteriores sobre a redução que vocês tiveram da dependência dos Correios, por exemplo, que são uma empresa que, apesar de, se eu não me engano, ainda são um parceiro de vocês, mas com um percentual bem menor do que vocês tinham no passado. Como que são esses investimentos em logística? Quais as expectativas para vocês de colocar mais cidades dentro do Brasil que passam essa entrega em um período menor? E o que a gente pode esperar em relação a isso para 2022? Eu gosto de comentar que o nosso negócio de logística, ele, ao mesmo tempo que é um negócio de transporte, armazenagem, também é um negócio de tecnologia e software. Então, a gente deveria esperar avanços nas duas frentes. A gente deveria esperar a abertura de mais centros logísticos, mas a gente também deveria esperar a melhora da nossa rede através do lançamento de novos serviços. Então, hoje a gente já, por exemplo, consegue, dentro dos pontos Mercado Livre, fazer retirada de produto, coisa que não acontecia tão pouco tempo atrás. A gente está começando a fazer rollout de devolução de produto dentro dos pontos do Mercado Livre. E a gente tem começado a fazer outras pequenas inovações ao longo da cadeia para deixar a entrega não só mais rápida, como também mais barata. Acho que o grande mérito do time nos últimos anos foi que essas duas coisas foram de mão dada. A gente não só melhora dramaticamente o nível de serviço, mas a gente também reduz bastante o custo de maneira importante. Então, e isso aqui tem um efeito de escala, mas tem um efeito importante de desenvolvimento de tecnologia para botar inteligência aqui no serviço. Então, olhando para frente, a ordem é essa também, é esperar uma rede que vai se aproximar mais do cliente, com alguns pontos a mais, alguns centros de distribuição a mais, e que também vai seguir sendo mais barata. Acho que se fosse complementar, a gente anunciou, né, investimentos de 17 bilhões esse ano para o Brasil, contra 10 bi no ano passado. A gente não abre exatamente o destino, né, desse valor, mas a logística é um dos carros-chefes e vão ser 4 centros de distribuições novos inaugurados esse ano e mais aviões que a gente vai colocar na frota para chegar em regiões mais distantes com prazos mais rápidos. Então, na sua linha, Figo, a logística segue como uma área super importante de investimentos. Desse valor também tem alguma coisa de M&A, de fusão e aquisição em estudo, ou na mesa, ou alguma possibilidade sobre isso? A gente sempre foi uma empresa que adquiriu muito pouco, tá? No passado a gente fez 2 aquisições importantes, uma foi a Kangu, que é um desses grandes enablers da nossa cadeia logística, é um que tem permitido a gente ter uma rede cada vez mais capilar. A Kangu opera hoje já Brasil, México e Colômbia, vai entrar em novas geografias.
e a outra foi uma aquisição da Redelcom, que é uma empresa no Chile, do negócio de fintech, de MPOS, que vai permitir uma entrada mais rápida no mercado chileno. As duas têm uma característica em comum, eles são M&As que somam uma competência para a gente, um segmento novo, um mercado novo, com integração tecnológica relativamente fácil ou nenhuma em alguns casos. E esse sempre foi o espírito do Mercado Livre. O Mercado Livre é uma empresa de construção de tecnologia, de construção de competências e não de aquisição. Então, caso aconteçam M&As nesse ano, eles não vão ser M&As transformacionais ou não vão ser M&As de grande porte, eles vão ser M&As que vão ter essa característica, vão somar um capability específico, vão somar um skill, vão somar ou alguma coisa nova em termos de expansão geográfica. Boa. Falando um pouco sobre o cenário competitivo, assim, no Brasil, e não só no Brasil, nos outros países também que o Mercado Livre atua, a gente tem visto um movimento bastante grande de empresas, principalmente sites asiáticos grandes, que estão investindo nesses países e estão ganhando espaço, né? E com isso, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem visto esse movimento de algumas varejistas nacionais um pouco incomodadas com essa concorrência de fora e até, inclusive, pressionando o governo para que eles dificultem de alguma forma essas importações, enfim, a venda desses produtos que vêm desses sites lá fora. O Mercado Livre, em alguns momentos, foi citado junto desse pacote com essas empresas. Como é que vocês veem esse movimento? O que vocês têm a falar em relação a essa concorrência com essas companhias e o que vocês enxergam para daqui para frente? Será que o governo deve tomar alguma atitude em relação a isso ou não? Como que vocês estão se preparando para isso? Acho que dividir a resposta em duas, né? Primeiro, com relação a esse ponto que você colocou, e segundo, com relação à concorrência de forma geral. Com relação a esse ponto, a gente não entende o Mercado Livre ter sido citado junto com as outras empresas, uma vez que já faz muito tempo que o Mercado Livre tem um índice de formalização praticamente completo na plataforma. Hoje, mais de 95% da venda passa pela logística própria e tudo que passa pela logística própria sai com nota fiscal. Dos 5% restantes, ainda tem entregas de empresas. Por exemplo, uma Whirlpool entregando eletrodomésticos, uma Electrolux, Samsung entregando grandes televisores. Então, dos 5 restantes, ainda tem empresas, sobra uma parte que é pessoa física. Dessa parte que é pessoa física, tem produtos usados. Eu posso querer vender a minha bicicleta, posso querer vender um violão no Mercado Livre, ou pode ter empreendedores que começam a trabalhar. O Mercado Livre tem a visão de democratizar o acesso ao comércio no Brasil e na América Latina. O comércio aos serviços financeiros. No comércio, a gente permite que entre uma pessoa física, ela começou a vender um produto, tentou montar um negócio, se ela deu certo e o volume de venda cresceu e ela tem vendas diárias, aí ela é obrigada a se formalizar. Se ela não se formaliza, ela não pode continuar vendendo no Mercado Livre, tanto que a gente perdeu mais de 80 mil vendedores na plataforma por termos obrigado as empresas, as pessoas a se formalizarem, porque o volume de venda já condizia com uma pessoa jurídica, não mais com uma pessoa física. Então, a gente não entende terem colocado o Mercado Livre nessa lista, e desse volume pequeno que é pessoa física, a parte que são produtos importados, aí não consigo nem a gente não pode abrir os números, mas é muito baixo. Então, a gente apoia, o Mercado Livre apoia um movimento de maior controle e de impostos para essas grandes importações que acontecem. Existem pessoas físicas importando altos volumes da China, da Ásia, e se passando por pessoa física e vendendo em alguns sites. Isso existe, e a gente é contra isso também. A gente concorda com o movimento de aumento de impostos, porque os $50, né, a partir do qual se começa a cobrar imposto, poderia ser qualquer valor. Importação tem que pagar imposto. A gente apoia isso. Por que os produtos que saem dos correios de pessoas que têm vendas de grande volume
podem sair sem nota fiscal. A gente acha que deveria ter uma fiscalização e a necessidade de uma pessoa que está vendendo muito, assim como a gente proibiu no Mercado Livre pessoas que têm vendas diárias seguirem como pessoa física, isso poderia acontecer também em outros locais, inibindo aí qualquer tipo de sonegação. Então, a gente apoia essas medidas, dentro de casa a gente atua para que isso não aconteça, então a gente não entende termos sido colocados aí ao lado das empresas que foram mencionadas. Nós nos vemos, pelo contrário, junto com as empresas que estão pedindo que sejam endurecidas as regras nessas importações. Com relação à concorrência, a gente acha que sempre concorrência é muito positivo, estimula o mercado. Os players que você comentou, tem players muito agressivos no Brasil e que estão trazendo novos clientes para o e-commerce. O bolo está crescendo, então o mercado acelerou o crescimento com esses novos players e a gente acha que a concorrência é saudável, ela estimula inovação, estimula todos pensarem de forma diferente, melhorarem nível de serviço. O que a gente não gosta é de concorrência desleal, concorrência que não esteja jogando dentro das 4 linhas. Mas jogando dentro das 4 linhas, a gente é totalmente a favor e gosta porque privilegia o consumidor final. Dito isso, né, seguimos ganhando share mesmo com essa concorrência super agressiva, como o André colocou. O ano passado, nós ganhamos market share em todos os trimestres. Um mercado mais duro, um ganho de market share talvez mais lento do que a gente gostaria, mas seguimos ganhando. Não sei se o André quer complementar. Sim, deixa eu somar, acho que 2 ou 3 comentários na parte da concorrência aqui. A concorrência sempre ajuda e acho que parte do resultado da gente ver essa nova entrada foi que chamou a atenção da gente de 2 ou 3 coisas que a gente deveria estar fazendo, que a gente não estava, e isso aqui é ótimo. Então, independente da parte que a gente pode chamar de desleal, ou independente da parte que a gente fala que é um player disposto a perder $1 bilhão no ano no Brasil, a gente acredita que a gente consegue aprender deles, das partes boas do negócio, e isso tem ajudado. E acho que outra notícia positiva é que a gente conseguiu, no ano passado, somar no Brasil $3,7 bilhões de GMV e ganhar, isso significa ganho de market share e melhorar a rentabilidade num cenário de acirramento de competição. Então é sempre bom, e o mercado vai ser sempre competitivo. Aliás, eu digo ao contrário, é sempre bom que esteja entrando players, significa que a gente está num negócio atrativo. Se tem gente olhando e falando, quero vir para o Brasil, quero vir para o México, quero vir para a Argentina, significa que são mercados que são grandes, que são capazes de gerar boa rentabilidade e que acho que estruturalmente vão ser competitivos para sempre. Boa, mudando um pouquinho de assunto, a gente, na última entrevista que a gente fez com o Mercado Livre, vocês estavam lançando aquela opção de assinatura de níveis, né, para as pessoas terem mais vantagens conforme elas vão comprando pela plataforma de vocês. Como é que está esse produto? Como é que foi como é que as pessoas receberam isso? Os clientes receberam isso? Eles estão usando bastante isso? Vocês têm visto um aumento de assinaturas? Tem ido bem, Figo. A gente não abre números aqui, até em função dos nossos contratos com os parceiros, mas a gente está bem satisfeito. Está sendo acima das nossas expectativas, tanto em número de clientes engajando, quanto no comportamento dos clientes, uma vez que eles engajam. Então, a gente vê mais engajamento no marketplace, a gente vê mais engajamento na conta digital, a gente vê aumento de produtos. Então, em geral, as coisas têm seguido o plano. Estamos felizes com os resultados e vocês podem esperar aqui mais novidades dentro do tema de loyalty nos próximos trimestres. Acho que complementando, a sua pergunta foi com relação ao programa de assinaturas, né? Do L6, que significa que as pessoas podem assinar o nível máximo do nosso programa de loyalty, que é o nível 6, e aí tem uma série de benefícios, tem frete grátis, tem Disney Plus e Star Plus grátis, tem HBO Max com 50% de desconto, Deezer, Ultrapasse, que é a solução de tag automotivo do Mercado Livre, do Mercado Pago, também gratuito. Então, tem uma série de benefícios e isso segue crescendo muito rápido. Como o André falou, a gente fez no Q4
uma promoção e as vendas foram muito fortes. Então, estamos satisfeitos e, como o André colocou, as pessoas que assinam têm uma tendência a um maior engajamento na plataforma e, inclusive, o time do André, que é responsável pelas parcerias e todo mundo trabalhando duro para construir o melhor programa de loyalty da América Latina. Boa. Falando especificamente sobre Mercado Pago agora, bom, vocês estão entrando aí, como o André citou mais cedo na nossa conversa, na área de banking, né? E aí tem vários serviços aí que englobam esse segmento. Como é que vocês veem isso como potencial para o Mercado Livre? Quanto que o Mercado Pago hoje representa para o Mercado Livre como um todo? Quanto que deve crescer? E como que vocês veem a concorrência especificamente na área de banking, né? Que a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, existe esse movimento com muitas fintechs, muitas empresas agora surgindo, oferecendo esse tipo de serviço. Como que vocês pretendem se destacar nessa área? Claro. Então, o Mercado Pago, e particularmente a parte de B2C do Mercado Pago, tem sido um dos pedaços que cresce em percentual mais rápido. Hoje, se não me engano, o Mercado Pago já está por cerca de 1/3 do nosso faturamento. Tem uma base de clientes já para cima de 30 milhões de clientes ativos, tá? E isso ainda estamos falando de um negócio que está na infância, um negócio que 2 anos atrás não tinha cartão de débito, era um negócio puramente digital como carteira, e agora, nos últimos 2 anos, a gente agrega um monte de serviços aqui. A gente agrega os cartões de plástico, a gente agrega um monte de opção de crédito, a gente agrega cripto, a gente agrega a conta remunerada, que em breve vai ter outras variações, como o nosso vice-presidente aqui do Mercado Pago, Túlio, comentou recentemente na imprensa. É uma área que a gente ainda acredita que, na América Latina como um todo, tem muito espaço para crescer. Tem espaço porque é um mercado que tem muita gente desbancarizada ou subbancarizada, que ainda paga caro por serviços com pouco acesso. E é uma área que a gente acredita que a gente tem algumas vantagens inerentes ao nosso negócio para poder jogar. Uma delas é a nossa capacidade de aprovar crédito. A gente conhece o cliente super bem, porque a gente tem um relacionamento holístico com o cliente, não só um relacionamento financeiro, mas um relacionamento comercial, relacionamento em vários touchpoints. A gente tem uma capacidade de distribuição a custos baixíssimos, porque a gente também adquire o cliente pelo ecossistema, e a gente tem um DNA de tecnologia para a construção de produtos e para inovar, que permite com que a gente entre pesado nesse jogo. Então é algo que a gente está bastante otimista. Diferente de e-commerce, em que a gente acha que tem, sim, um retorno desproporcional para os líderes de mercado, porque tem efeitos de rede, efeitos de escala, etc. Banking é uma indústria que, no mundo inteiro, talvez com a única exceção sendo a China, não tem um líder marcado, é uma indústria um pouco mais distribuída. Então, a gente acredita que vão ter, talvez, aí das fintechs, 2, 3, 4 que vão ter bons tamanhos, que vão ser rentáveis, que vão ter NPS muito altos e cada uma com o seu pocket de clientes. Então, acho que tem muita empresa boa no mercado, tem muita empresa fazendo coisas boas, mas a gente também entende que a gente tem diferenciais únicos que permitem que a gente tenha um espaço para jogar aqui e ter uma base de clientes relevante. Falando ainda de Mercado Pago, tem essa questão de inadimplência, que a gente tem visto as empresas todas que operam no banking têm se preparado bastante com provisões por conta do cenário macroeconômico, enfim, esse risco aí de maior inadimplência por conta das pessoas estarem perdendo emprego, perdendo renda. Como que vocês estão preparados nesse sentido? Apesar de vocês ainda, como vocês citou, estarem numa fase inicial desse segmento, mas vocês têm essa consciência de ter provisões e lidar com uma inadimplência que pode ser maior por conta do cenário macro? Então, acho que primeiro é sempre importante destacar que por que a gente está no negócio de crédito, né? A gente está no negócio de crédito porque a gente acredita que o negócio de crédito é muito ecossistêmico, sabe? Seja do lado da demanda, em que a gente entende que a gente tem, ao emprestar para um seller, ele vende mais, ele tem mais capital de giro, ao emprestar para um cliente, ele compra mais, ele tem também um NPS melhor, ele realiza algumas outras coisas que ele tem vontade de realizar. Isso, no final das contas, cresce a retenção, cresce o NPS, cresce o lifetime value do cliente. Então, crédito para a gente é uma ferramenta do ecossistema
E é uma ferramenta que a gente opera de forma rentável. Então, é uma ferramenta que vai crescer até o ponto em que a gente acredita que a gente segue conseguir crescendo ela de forma rentável, mas como não é o nosso negócio principal, a gente pode ser mais comedido no ritmo de crescimento do que empresas que têm isso como seu negócio principal. Dito isso, claro que preocupa o tema da inadimplência potencial. Historicamente, a nossa carteira de crédito não foi tão correlacionada assim com o mercado, porque a gente entende que a gente aprova crédito de uma maneira diferente. A gente usa muito mais variáveis comportamentais, usa muito mais microsegmentos, etc., em que permite com que a gente abra e feche torneiras no nível mais micro. Eu acho que outra grande tema aqui é que boa parte das empresas tem créditos mais recorrentes, vamos chamar assim. Enquanto a gente tem aprovações de crédito todo o tempo, a gente consegue calibrar isso aqui de maneira mais ágil. Então, sim, segue preocupando o tema, mas acho que, contrário a quase todo mundo no mercado, em Q4 a gente reportou uma redução de uma massa, um estoque de provisão menor até do que o histórico, e um estoque de empréstimos atrasados também menor do que o histórico. Boa, pegando um gancho aí numa pergunta que eu fiz há pouco tempo agora, que foi em relação à pandemia e esse efeito de ter acelerado a busca pelo commerce, principalmente, né, pelo e-commerce, as pessoas comprando pela internet, a gente também viu um outro fator que veio também, que foi acelerado também na pandemia, e esse é um fator negativo, que é em relação aos golpes. Né, a gente tem visto muitos golpes pela internet, enfim, as pessoas estão sofrendo mais esse tipo de ataque. Não só as pessoas, como as empresas também estão sendo mais atacadas nesse cenário atual. E recentemente houve esse caso do Mercado Livre, em que uma parte do código-fonte acabou vazando, né, sendo pega e roubada por alguns hackers. E embora o Mercado Livre tenha anunciado que nenhum dado pessoal dos clientes vazou, como que vocês veem isso e qual é o investimento que vocês têm feito nisso para se proteger desses ataques cibernéticos que estão cada vez mais comuns? Essa sempre foi uma área de grande investimento nosso. Então, até o ataque teve repercussão limitada conosco, porque os hackers não chegaram a invadir o nosso sistema. Eles invadiram o nosso repositório de código, mas não o nosso sistema, porque a gente tem historicamente investido bastante aqui em proteção e a gente entende a importância do tema. Acho que segue uma luz amarela acesa. A gente vê empresas não só na América Latina, mas empresas globais que a gente respeita muito também sofrendo. Então a gente sabe que são grupos aqui extremamente capacitados e com alvos claros. Então o que a gente espera é tentar sair dessa situação melhor do que a gente entrou. Então a gente não teve danos materiais até agora, a gente não teve um caso de invasão, não teve um caso de vazamento de dados pessoais, e a gente teve a oportunidade de acessar algumas vulnerabilidades aqui nesse processo e fechá-las. Então, é assim que a gente espera sair da situação, em geral. Boa, falando um pouco, a gente já está chegando próximo do nosso horário, não queria deixar de abordar isso, que é a questão das ações. Né? A gente sabe que o Mercado Livre tem ações listadas nos Estados Unidos, é uma empresa argentina, a gente tem o BDR aqui no Brasil. Como que vocês estão vendo o movimento dos papéis recente e o que a gente pode esperar? Muitos leitores, sempre quando a gente fala com o Mercado Livre, sempre chega essa dúvida de como investir, como ter exposição ao Mercado Livre, eles têm dúvidas se tem do BDR aqui no Brasil, eles também recebem dividendos, por exemplo. Enfim, se vocês puderem falar um pouco sobre isso. Claro. Então, a gente está sempre mirando a ação muito mais para o longo prazo, que no fim das contas, a ação vai subir se a gente entrega nosso plano, se a gente entrega nossa estratégia, se a gente consegue continuar crescendo, continuar ganhando market share, continuar melhorando a rentabilidade, enfim, se a gente está realmente construindo um negócio para o futuro, um negócio que a gente se orgulha. Então, depois, o mercado tem as flutuações que o mercado tem. E o mercado teve momentos de euforia com tecnologia, teve momentos de pessimismo com tecnologia, e é parte do jogo de quem é investidor, especialmente de quem é investidor de ciclos mais curtos. A gente, aqui internamente, está mais preocupado com a construção de longo prazo, respeita quem está
quem está pensando aqui mais no curto prazo, no quarter contra quarter, mas onde vou chamar assim, nosso ciclo mínimo de pensamento aqui é ano, e em geral a gente está pensando em múltiplos anos na construção do negócio, e a gente sim segue crendo que se a gente entrega o que a gente se propôs a fazer, a longo prazo a gente vai criar um monte de valor para o acionista, a gente vai construir uma empresa que vale ainda mais do que ela vale hoje e um negócio sólido, sustentável. Então, difícil comentar da volatilidade, acho que muito mais comentar como a gente efetivamente pensa no negócio mesmo. Bom, em relação aos dividendos, as pessoas que têm BDR recebem normalmente dividendos quando são pagos. Eu te confesso que eu não sei porque a gente não paga dividendos nesse momento. Então, eu te confesso que eu preciso ver. O que eu sei é que os BDRs que tem no Brasil não foram emitidos diretamente para a gente, foram feitos por outras instituições, são sintéticos da nossa ação lá fora, mas eu precisaria investigar para te falar a verdade, Figo, porque a gente não tem tido histórico de pagar dividendos, então acaba que não é uma pergunta que eu vi na prática. Boa. Para a gente fechar a nossa conversa, só queria perguntar para vocês quais são os principais riscos que vocês veem para o negócio hoje. Eu diria que o principal risco, e aí o Yunis me completa, é o risco de execução. Eu acho que no papel, eu acho que a gente tem muita confiança na nossa estratégia, a gente tem muita confiança de onde a gente quer chegar, a gente tem muita confiança que a gente está resolvendo problemas relevantes para os nossos clientes. São problemas difíceis de resolver, são problemas difíceis de executar. Historicamente, a gente tem tido um bom histórico de entrega, um bom histórico de execução, mas isso segue sendo difícil. Então, hoje eu ainda sigo tendo bastante preocupação de conseguir manter um nível alto de entrega. Acho que esse é o principal ponto, né? São muitas frentes em paralelo que nós temos para desenvolver, ao mesmo tempo um crescimento muito forte da empresa. Então, o Brasil vai sair dos 13 mil funcionários e vai para perto de 20. Na América Latina vai sair dos 30, vai para perto de 50 mil pessoas no final desse ano. E inúmeras iniciativas em paralelo que nós temos no plano para executar. Então, como o André colocou, trazer essa equipe toda para dentro, preservar a cultura de excelência, de foco no cliente e executar em toda a América Latina, acho que é o principal ponto, a principal prioridade que nós temos. Boa, eu queria agradecer então o Fernando Yunis, o vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil, e o André Chaves, que é o vice-presidente sênior de Estratégia, Desenvolvimento Corporativo e Relações com Investidores. Obrigado pela participação de vocês, por terem vindo aqui, por terem falado como é que foi 2021 para o Mercado Livre e o que a gente pode esperar aí para esse ano. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Até mais. Vai lá, André. Não, só agradecer mesmo. Obrigado e estamos à disposição. Obrigado, pessoal. Até breve. Pô, maravilha. A gente que agradece. Pessoal, quem perdeu o começo dessa live, não se preocupe. Aliás, dessa entrevista, ela vai ficar aqui na íntegra no canal do InfoMoney no YouTube. Se você perdeu qualquer outra entrevista aqui do PDR, entra na playlist por dentro dos resultados. Ela está aqui no canal do InfoMoney no YouTube. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, clica nesse sininho que tem aqui abaixo do player. Assim você vai ser notificado sempre que um novo vídeo for para o ar. Até o dia 5 de abril, a gente vai ter bastante coisa pela frente. Então, se você perdeu alguma entrevista, é só fazer isso. Entra no infomoney.com.br, ali na parte superior do site tem um link por dentro dos resultados. Lá você também encontra todas as entrevistas que a gente já fez. É isso. Até a próxima.